Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso encontro. Hoje o tema é um daqueles que, assim, parece complicado, mas é super importante na contabilidade brasileira. O ajuste a valor presente, o famoso AVP. Isso aí. A gente vai se basear no pronunciamento técnico CPC 12, já na versão revisada, a R1, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Exato, um documento fundamental. Parece técnico e, bom, é um pouco, né? Mas a ideia aqui é a gente entender o porquê disso existir, qual é a lógica e como que ele mexe na prática com os números que as empresas mostram. Preparados? Vamos tentar descomplicar isso. Perfeito. E o próprio CPC 12, logo no comecinho, ele já diz o objetivo, sabe? É esclarecer uns pontos que sempre geravam dúvida. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como essa ideia de trazer valor para o presente. Vale só para fluxo de caixa de contrato, aquele certinho? Ou vale também para fluxo estimado, que a gente, calcula? Sei. E outra, faço isso só quando registro a operação, lá no início, ou tem que ficar ajustando depois? E passivo que não tem contrato formal, tipo uma provisão. Entra ou não entra? E a taxa de desconto? Qual usar? Sempre uma briga. Exatamente. Qual a taxa certa? E claro, como fazer tudo isso sem distorcer a informação, né? O ponto central do AVP é fazer a contabilidade ser mais útil para prever o futuro. E representar melhor o que aconteceu de verdade na economia da empresa. E isso tem tudo a ver com aquelas características que a gente sempre fala da informação contábil, né? Relevância, representação fidedigna. Perfeito. É isso. O AVP é uma ferramenta para buscar essas duas coisas. Informação que ajuda a tomar decisão, que é relevante, e que mostra a realidade como ela é, ou o mais próximo disso, representação fidedigna. Legal. Bom, acho que a primeira coisa que confunde muita gente é: AVP é a mesma coisa que valor justo? Dá para usar como sinônimo? Ótima pergunta. E a resposta é não. Não são a mesma coisa. Embora às vezes possam até coincidir num primeiro momento. Então tem diferença. O anexo do CPC até ajuda nisso, né? Tem umas perguntas e respostas lá. Exato, ajuda bastante. A distinção é crucial. Olha só que interessante. Os dois podem usar a mesma matemática, tipo, trazer um valor futuro para o presente descontando ele. Mas o objetivo é totalmente diferente. Como assim? O AVP, ele foca em estimar o valor hoje de um dinheiro que só vai entrar ou sair lá na frente. E aqui está o ponto-chave, ele faz isso olhando para a transação original. A origem da coisa. Isso. Ele usa o valor combinado lá atrás, o prazo e, principalmente, a taxa de juros que estava valendo naquele momento da transação, seja ela explícita ou implícita, é uma foto da condição original. Entendi. O AVP olha para o passado, para a taxa daquele negócio específico. E o valor justo, então? O valor justo, que tem até um CPC só para ele, o 46, ele olha para o agora, por mercado. Qual seria o preço hoje se eu fosse vender esse ativo ou transferir esse passivo, numa transação normal, entre gente que não tem relação especial, sabe? Tipo um preço de saída. Exatamente. É o preço de saída baseado nas condições de mercado na data que a gente está medindo, não na data original da transação. Aquele exemplo da venda a prazo que você comentou, acho que ajuda a gente a visualizar, né? Ajuda muito. Imagina que uma empresa vendeu algo, sei lá, por $10.000, mas só vai receber daqui a 5 anos. Naquele dia da venda, o preço à vista equivalente era 6.210. Tá. Isso quer dizer que tinha uma taxa de juros embutida ali, digamos, de 10% ao ano. E vamos supor que 10% era a taxa de mercado para algo parecido naquele dia. Ok. Nesse momento zero, na venda, o AVP desse contas a receber é 6.210. E o valor justo, se a taxa de mercado era 10%, também seria 6.210. Certo, começaram iguais. Exato. Mas aí o tempo passa. 1 ano depois, a empresa vai olhar para esse recebível de novo. Para calcular o AVP, ela vai pegar o saldo e aplicar a taxa original de 10%. O valor pelo AVP vai ter subido um pouco, para uns $6.830, por causa dos juros daquele primeiro ano. Incorporou os juros originais. Isso. Agora, para o valor justo, imagina que
nesse mesmo dia, um ano depois, as taxas de juros no mercado para operações com risco e prazo parecidos subiram para 15%. O mercado ficou mais caro. Sei. Para achar o valor justo, a gente teria que pegar os R$ 10.000 lá do futuro e trazer para o presente usando os 4 anos que faltam, mas com a taxa atual de mercado, os 15%. O valor justo ia cair bastante para uns R$ 5.718. Nossa, que diferença. Então o AVP seguiu a história da operação com os 10% originais, Exato. enquanto o valor justo refletiu o que o mercado estava pensando naquele dia, os 15%. Precisamente. Fica bem claro que são métricas com propósitos diferentes. O AVP está preso na transação original. O valor justo é uma foto do mercado naquele momento. Podem até partir do mesmo ponto, mas o caminho deles pode ser bem diferente. Perfeito, ficou claríssimo agora. Bom, já que a gente sabe a diferença, vamos para o quando e como. Quando que o AVP entra em jogo na prática? A norma dá umas pistas, né? Sim, a norma geral diz que o AVP é necessário sempre que o efeito do valor do dinheiro no tempo for relevante, for significativo. E o que seria esse significativo? Geralmente acontece quando tem um prazo mais longo entre o reconhecimento contábil e o caixa, sabe? Tipo, compras e vendas a prazo, mas não aquele prazo curtinho de 30 dias, algo mais esticado. Entendi. Também se aplica a alguns instrumentos financeiros que já são naturalmente ajustados por taxas. E claro, quando a gente tem que estimar fluxos de caixa futuros, mas eles estão claramente ligados a um ativo ou passivo específico. E ao aplicar o AVP nesses casos, o que a gente está buscando capturar? Qual é a meta do cálculo? A meta é fazer com que o número que está lá no balanço reflita melhor a economia da coisa. Isso envolve considerar várias peças. Primeiro, qual a melhor estimativa de quanto dinheiro vai entrar ou sair no futuro? Tá. Segundo, pensar nas incertezas, mas possíveis variações desses valores. Terceiro, o puro valor do dinheiro no tempo, tipo uma taxa básica livre de risco. Certo. E quarto, o preço que o mercado cobra por aguentar incerteza, que é o tal do prêmio de risco. O AVP tenta juntar tudo isso num valor presente. Ok, a lógica faz sentido, embora pareça dar um trabalho. E como esse ajuste é calculado e, mais importante, como ele vai parar no resultado da empresa depois? Bom, o cálculo inicial é pegar esses fluxos futuros e trazer para valor presente com uma taxa de desconto adequada. Depois, mês a mês ou período a período, esse desconto que foi reconhecido lá no início tem que ser revertido. Revertido como? Ele vira receita financeira, se for um ativo, ou despesa financeira, se for um passivo. O método que a norma manda usar para fazer essa apropriação é o dos juros efetivos, que está detalhado lá no CPC 48. Ah, o método dos juros efetivos. Isso. Ele basicamente aplica uma taxa constante sobre o saldo do ativo ou passivo, reconhecendo os juros de forma proporcional ao longo do tempo. É o jeito mais fiel de representar o custo ou ganho financeiro. Entendi. E para coisas que a empresa compra a prazo, tipo uma máquina, um prédio, ativos não monetários, né? Exato. Para esses não monetários, como o imobilizado, intangível, a regra é um pouco diferente. O AVP é feito só uma vez, na hora da compra, no reconhecimento inicial. Só no começo. Só. O objetivo ali é tirar os juros embutidos do preço a prazo e registrar o bem pelo custo real, como se fosse à vista. Depois disso, esquece o AVP para esse item. Ele vai ser depreciado, amortizado, mas não vai ter mais ajuste por juros. Entendi. Ah, e tem exceções. Adiantamento em dinheiro, por exemplo, mesmo sendo não monetário, não entra nessa. E tem outras exceções importantes, né? Acho que valia a pena mencionar. Imposto diferido, por exemplo. Bem lembrado, essa é clássica. Ativos e passivos fiscais diferidos, aquele imposto de renda e contribuição social que ficam pendurados por diferenças entre contabilidade e fisco, esses, o CPC 32 é claro, nunca são ajustados a valor presente. Nunca. Essa regra é bem específica. E tem também aquela questão bem brasileira, dos financiamentos com subsídio. Sim, essa é uma jabuticaba contábil nossa. Por causa do nosso histórico de mercado de crédito, que nem sempre foi, digamos, robusto para longo prazo, a norma brasileira criou uma exceção. Qual? Financiamentos que têm subsídio do governo, tipo BNDES com taxa baixa, sabe?
Desde que não seja claramente uma subvenção, aí tem outra regra, o CPC 07, esses financiamentos não precisam ser ajustados a valor presente usando taxa de mercado. Ah, então usa a taxa do contrato mesmo que seja bem baixinha. Exato. Nesses casos específicos, a empresa continua usando a taxa que está lá no contrato, a taxa subsidiada. É uma adaptação à nossa realidade econômica e de mercado de crédito. Mostra como o contexto local influencia a norma. Muito interessante isso. Agora, você falou de risco, incerteza. A norma gasta um bom tempo nisso. Como é que o AVP lida com essa parte? Que é talvez a mais subjetiva, que o negócio fica mais complexo, né? Com certeza. Incerteza é o nome do jogo, né? Mesmo num contrato com valor fixo, tipo um contas a receber, tem sempre o risco do outro lado não pagar. O risco de crédito, o default. Uhum. O mercado sabe disso e ele cobra um preço para aceitar esse risco. Essa cobrança é o prêmio pelo risco. E a contabilidade, para ser fidedigna, tem que levar isso em conta. Não dá para fingir que o risco não existe. Faz todo sentido. Mas como a gente coloca esse preço do risco na conta do AVP? Na prática. A norma sugere duas maneiras principais. A primeira é ajustar a taxa de desconto. Você pega o fluxo de caixa mais provável, ou o contratual, e desconta ele usando uma taxa de juros que já tem embutido um adicional pelo risco daquela operação específica, uma taxa turbinada. Ok, taxa ajustada ao risco. Qual a outra? A outra é ajustar o fluxo de caixa. É a técnica do valor presente esperado. Aqui o trabalho é maior na estimativa dos fluxos. Você pensa em todos os cenários possíveis. Receber 100%, receber 80%, receber nada. Nossa, Você estima a probabilidade de cada um acontecer, calcula uma média ponderada desses fluxos e aí desconta essa média usando uma taxa mais básica, tipo a livre de risco, porque o risco específico já foi considerado lá na média dos fluxos. entendi as duas lógicas. Ajustar a taxa ou ajustar o fluxo. Tem uma melhor ou algum cuidado especial? O mais importante é escolher uma e ser consistente. E, principalmente, não contar o risco duas vezes. Ah, tipo, ajustar o fluxo para baixo e usar uma taxa de desconto altíssima. Exatamente, isso seria distorcer o valor para baixo. Se você já considerou o risco no fluxo esperado, a taxa tem que ser compatível com esse fluxo já ajustado. E outra coisa, a norma proíbe ajuste arbitrário, nada de jogar uma gordurinha para o risco sem base. Tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento, mesmo que envolva o julgamento, e tem que explicar direitinho nas notas explicativas o que foi feito, por que foi feito, transparência total. Aquele exemplo dos 2 recebíveis de R$ 10.000 ajuda a gente a pegar isso, né? O do governo e o do cliente duvidoso. Perfeito? Imagina ter R$ 10.000 para receber daqui 5 anos. Um é um título do Tesouro, risco quase zero. O outro é uma duplicata de um cliente que está mal das pernas, risco alto. Tá. O valor nominal é igual, o prazo é igual, mas ninguém pagaria o mesmo preço hoje pelos dois, certo? O título do governo vale mais hoje. Claro. A do cliente, ou você usaria uma taxa de desconto bem maior que a do título do governo, ou você estimaria um fluxo de caixa esperado menor que $10.000. O resultado final é que o valor presente da duplicata seria menor. O risco tem preço. Ficou bem claro. Vamos agora para alguns casos mais do dia a dia que a norma comenta. Venda a prazo, quando o prazo é longo e tem um financiamento embutido ali. Como fica? Esses casos são super comuns. A regra vem muito do CPC 47, de receita. Se o prazo que você dá para o cliente é longo o suficiente para ter um componente de financiamento relevante, você não pode jogar o valor total da nota na receita de vendas. Tem que separar. Tem que separar. Uma parte é o preço que seria à vista. Essa é a receita de vendas. A diferença, que são juros embutidos, vira receita financeira ao longo do prazo. Tem que apropriar usando juros efetivos. E isso vale para os dois lados, né? Quem vende e quem compra. Para os dois lados. O vendedor registra o contas a receber pelo valor presente e apropria a receita financeira. O comprador registra o bem ou o custo pelo valor à vista e apropria a despesa financeira. Muda a margem bruta, muda o resultado financeiro, impacta bastante a análise. E tem um detalhe curioso do ICMS sobre esses juros, né? Que pode ir para o resultado financeiro também. Sim, tem essa discussão. O ICMS normalmente incide sobre o valor total da nota, que já tem os juros.
A pergunta é, a parte do ICMS que está incidindo sobre os juros, ela é custo da mercadoria ou é despesa financeira acompanhando os juros? E aí? A norma permite que essa parcela do ICMS sobre os juros seja reclassificada para o resultado financeiro. Isso mexe no lucro bruto. É um detalhe técnico, mas pode ser relevante. A empresa tem que definir um critério e ser consistente. E contar o que fez, claro. Interessante. E ainda nas vendas a prazo. E quando o prazo é mais curto, tipo 30, 60, 90 dias, tem que fazer AVP mesmo assim? A gente falou de relevância? É. A norma de receita diz que só precisa ajustar se o efeito for significativo. Em muitos lugares do mundo, com juro baixo, 90 dias não dá quase nada de diferença. Mas no Brasil a história é outra. exatamente. O próprio anexo do CPC 12 dá esse toque. Com as nossas taxas de juros historicamente mais altas, mesmo prazos que a gente considera curtos podem ter um efeito financeiro relevante, sim. Então não dá para descartar o AVP só porque o prazo é 60 ou 90 dias. Precisa analisar caso a caso, então. Precisa analisar. Se a empresa decidir não fazer o AVP porque acha que o efeito é pequeno, ela tem que ter essa análise bem documentada, mostrando por que não é relevante. Não é só ignorar. A relevância aqui no Brasil pode aparecer mais rápido. Um pouco das vendas e aquelas obrigações que a empresa tem, mas que não nasceram de um contrato assinado. Tipo, provisões para garantia ou para desmontar uma instalação no futuro. Entra a AVP aí? Entra sim. São chamados passivos não contratuais, muitas vezes ligados às provisões do CPC 25. A obrigação não vem de um papel, mas de uma ação da empresa que cria uma expectativa nos outros. Como assim? Sei lá, a empresa sempre deu um tipo de bônus mesmo sem estar no contrato. Ou ela anuncia uma política de garantia estendida para o produto dela. Ou ela tem uma obrigação legal ou construtiva de desmontar uma fábrica daqui a 20 anos e recuperar o terreno. Mesmo sem contrato formal, tem que calcular o valor presente disso? Tem. A lógica é a mesma. Se o dinheiro só vai sair lá na frente, o valor hoje é menor. A norma exige o AVP para esses passivos também. A taxa de desconto aqui tem que refletir o risco de crédito da própria empresa, afinal é uma dívida dela. Imagino que o desafio aí seja estimar o valor e quando ele vai ser pago, né? Exatamente. Estimar fluxo e prazo para essas coisas é bem mais complexo do que para um contrato com data e valor definidos. Mas a necessidade do AVP existe. Certo. Mudando agora para a interação com os impostos diretamente. O que ajusta, o que não ajusta? Primeiro, regra de ouro. A taxa de desconto para calcular a AVP é sempre antes dos impostos. E reforçando, IR e CSLL diferidos nunca se ajustam ao valor presente. Esquece a AVP para eles. Tá. IR e CSLL diferido, fora. E os outros? ICMS, PIS, COFINS e aqueles parcelamentos especiais, REFs da vida? Aí depende. ICMS normal, do mês a mês. Geralmente não tem AVP, o prazo é muito curto. Agora, atenção, parcelamentos especiais de ICMS, tipo REFs estadual, com prazo longo e juro zero ou muito baixo. Esse sim. Esse sim, tem que fazer AVP. E tem que usar uma taxa de mercado para descontar. Para quê? Para mostrar no balanço o tamanho do benefício econômico que a empresa está ganhando com aquele parcelamento super facilitado. A contrapartida geralmente reduz a dívida original. E crédito de PIS, COFINS ou IRCSL pago a mais, que a gente recupera e é corrigido pela Selic? Nesses casos, como a Selic geralmente anda perto de uma taxa de mercado livre de risco, o entendimento é que o valor contábil desses créditos já está razoavelmente próximo do valor presente. Então, via de regra, não se faz um AVP adicional para eles. E os refis federais, aqueles super complicados? Esses programas federais com regras complexas, tipo pagamento mínimo sobre faturamento, 1000 condições, a norma pede muita cautela. É muito incerto quanto vai ser pago, quando, se a empresa vai conseguir cumprir tudo. Então, melhor não reconhecer um ganho gigante de AVP logo de cara. Exato. Seria imprudente. A recomendação é ser conservador, não reconhecer ganhos que não são certos e, principalmente, explicar tudo em nota explicativa. Detalhar as condições, as incertezas. Prudência é a palavra-chave aqui. Entendi a cautela. Para a gente fechar essa parte mais prática, como é que a empresa define a taxa de desconto certa? A gente falou de taxa de mercado, taxa da origem. Como escolher?
A chave é a taxa refletida a natureza da operação, o prazo, os riscos, tudo isso visto lá na data original da transação. Na origem. Na origem, se o contrato já diz a taxa explícita, ótimo. Mas mesmo assim, vale comparar com o mercado da época para ver se faz sentido. Às vezes a taxa está lá, mas é irreal para esconder um preço à vista diferente. E se não tem taxa explícita? Aí tem que estimar a taxa implícita, que está embutida no preço a prazo. E para isso, tem que pesquisar taxas de mercado para operações parecidas naquela época. E para quem tem milhares de vendas, como um varejista? Impossível calcular uma taxa para cada uma. Pois é, a norma entende isso. No varejo, por exemplo, uma saída prática pode ser usar a taxa que a própria tesouraria da empresa usa para definir o preço a prazo ou para captar dinheiro com prazo e risco similar, desde que essa taxa interna converse com o mercado, né? Faz sentido. O que não pode é usar uma taxa única para tudo na empresa sem critério nenhum. Mas agrupar operações parecidas, tipo vendas em 10x no cartão, e usar uma taxa média para esse grupo, isso pode ser aceitável. Uma questão de custo-benefício. Ótimo. Bom, depois de todo esse processo de calcular, aplicar, escolher taxa, o que a empresa precisa contar lá nas notas explicativas? A transparência é fundamental, imagino. Totalmente. O CPC 12 exige um mínimo de informação para quem está lendo o balanço entender o que foi feito. Tem que descrever qual item foi ajustado, dizer se o fluxo de caixa era contratual ou estimado. As premissas usadas. Essencial. Quais taxas de desconto, como o risco foi considerado, prazos, probabilidades, se usou o valor presente esperado, qual modelo de cálculo, como os juros estão sendo jogados para o resultado. Enfim, tudo que for relevante para entender o impacto do AVP ali. Perfeito. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, o ajuste é valor presente, ele é bem mais que uma fórmula matemática, né? É uma tentativa de trazer para a contabilidade a realidade de que o dinheiro vale menos no futuro e que o futuro tem risco. Exato. Vimos que ele não é valor justo porque olha para trás, para a origem, entendemos quando aplicar, como calcular, a importância de pensar no risco sem chutar, e vimos exemplos bem práticos: venda financiada, obrigações sem contrato, a relação com impostos. Isso. No final, como você disse lá no começo, o objetivo é ter uma informação mais relevante, mais fidedigna para quem usa a contabilidade para tomar decisão. Exatamente. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão que conecta tudo isso. A gente viu que o AVP, apesar de ter as regras, envolve muito, mas muito, julgamento da administração. Estimar fluxo, taxa, risco. Estimar fluxo de caixa, definir a taxa de desconto ideal, avaliar risco, probabilidade. E isso fica mais difícil ainda quando o cenário está incerto ou não tem muita referência de mercado, né? Com certeza. Então, diante dessa subjetividade toda que faz parte do processo, fica a pergunta, né? Como é que as empresas podem garantir que essas estimativas são neutras, que são consistentes, que representam mesmo a realidade econômica da melhor forma? É o desafio. Como não cair num otimismo exagerado ou num pessimismo que é só conservadorismo disfarçado? Achar esse equilíbrio, sabe? Entre ser prudente e ter que mostrar a substância econômica, principalmente nessas estimativas mais cabeludas. Esse é, talvez, o grande desafio contínuo na aplicação do AVP no dia a dia.